Amigos do Andreoli Modo On, o nosso convidado de hoje é mais um daqueles que teve uma facilidade monstra de trocar a bola dos pés para um microfone na mão. É lógico, uma coisa é você jogar muita bola, ter sido um dos melhores laterais direitos dos últimos tempos. Ah, mas que saudade de ter um lateral com essa qualidade. Agora, a missão dele é ficar falando mal de outros laterais. Mal não, apenas criticando, analisando com precisão. Ele chama Cícero, mas todo mundo conhece ele, claro, como Cicinho. É nóis. Cicinho, obrigado, irmão. Obrigado por ter vindo. Tamo junto. Valeu pelo convite, é uma honra. Coisa boa demais. Vou começar logo com essa parte, cara. Lateral. Primeiro, irmão, vamos falar a verdade, ninguém começa jogando na lateral direita, né? Não. Certamente, aliás, pela sua habilidade, pela sua qualidade, imagino que você jogasse no meio pra frente. Eu comecei aos 6 anos de idade, na verdade, em Pradópolis, ao lado de Ribeirão Preto, minha terra natal. E aos 13 anos de idade fui pro Botafogo de Ribeirão Preto, fui como atacante. E aí vai passando o tempo, você vai ficando para trás, aí já não vai tendo lugar no ataque, não vai tendo lugar no meio de campo. Goleiro pela estatura jamais seria, a não ser de botão. E optaram pela lateral direita. Mas como é que veio esse... Você lembra quem foi o técnico, quem foi a pessoa que falou assim, ó, ali você vai voar? Cara, foi algo assim surreal na minha vida, porque eu era o 4º meio-campo na categoria de base juniores do Botafogo e eu estava para ser dispensado, né, do clube. E aí ia começar uma competição, jogos regionais, na época em Matão. E o Botafogo ia disputar. O lateral direito, durante um treinamento, quebrou o braço. O lateral direito reserva estava machucado e o terceiro reserva, o papai dele tinha muito dinheiro, não foi treinar. E aí não tinha um 4º reserva. Fazia 1 mês e pouco que tinha assumido como treinador o Paulo Egídio, antigo jogador, né, que é da minha cidade, de Pradópolis. Tá brincando? Exatamente. São as Hoje duas ele mora em pessoas mais famosas de Pradópolis, você e ele. Exatamente. E tem o irmão dele, Nelson Bertolazzi, que foi vice-campeão com a Portuguesa, aquele jogo contra o Santos. Sim. Contra o Santos, não, contra o Grêmio, Contra o Grêmio. Se eu não me engano. E o que acontece? O Paulo Egídio conversou comigo, né, depois do treinamento, falou, olha, você já jogou no ataque, no meio de campo, falta 3 semanas pra gente começar os jogos regionais. Os caras querem te mandar embora, eu não quero, porque eu conheço você, conheço sua família. Tenta na lateral, vou te posicionando. E aí acabou que eu treinei essas 3 semanas e fui para a competição dos jogos regionais. Fui eleito o melhor jogador dos jogos regionais como lateral. E já voltei, o Botafogo me profissionalizou. Começaram um fator de crescimento comigo, desesperado, porque eu era bem franzininho, né? E foi onde acabei... ficando aí 2 anos fazendo trabalho de fator de crescimento, com injeções. Isso ajudou, então, também na sua evolução? Não cresci tanto, mas deu uma... Mais fortinho. Deu uma desenvolvida. Valeu a pena. Aí eu, sou um cara que sempre gostei de jogar bola, né? Assim, a gente entende um pouquinho lógico, porque que o cara joga melhor aqui ou melhor ali. Mas por que deu tanta diferença de um cara que quase foi dispensado jogando no meio para um cara que virou o melhor jogador do time na lateral? Olha, a questão é assim, pela facilidade em atacar, e o futebol brasileiro chamava muita atenção isso. E quando você tem um treinador que entende já desde da categoria de base a sua maneira de jogar, então o meu sistema defensivo era suprido pela questão da velocidade. Então eu não era um cara de roubar muita bola, mas só que eu conseguia... E voltar. Exatamente, eu conseguia atacar e conseguia aquela famosa volta do lateral pelo meio campo, né? E na velocidade, às vezes, eu conseguia tirar uma ou outra jogada. E não tinha segredo, porque o lateral brasileiro, antigamente, era isso, né? Era o quê? Era um jogador surpresa que o principal papel dele não era defender, mas era dar assistência para o atacante, né? Porque você tinha... Até hoje é assim, tá? Pra mim, eu quero que o lateral vá lá no fundo, cruze na cabeça. Hoje se mudou muito, né? Esse sistema robótico que o Brasil adotou, né? De buscar na Europa, implantar aqui, arrebentou com os laterais. Então, isso daí me ajudou muito. Pô, você quase que roubou minha próxima pergunta e eu não sabia desse detalhezinho aqui que você deixou escapar. Hoje, cara, foi o que eu falei aqui na abertura. Nossa, quanto que a gente não faria pra ter um lateral como você da seleção, com todo respeito, titular com o braço, com a mão nas costas, velho.
Estou falando besteira? Olha, pelo... Você acha que... Assim, o que é isso que você quis dizer desse sistema robótico que arrebentou os laterais? olha, hoje você trabalha com essa... Você está nesse papel de âncora, você... Obviamente, você é um cara que estuda muito e procura nas pessoas que exercem a mesma profissão que você procura pegar algo de interessante para aplicar, porque você tem um conceito, você tem a sua, digamos assim, a sua linha de raciocínio, você tem a sua ética. Seu estilo de jogo, o seu estilo de jogo. Você trazer algo lá para incrementar no seu, perfeito. Agora você não pode trazer para te mudar, você vai se tornar um robô. Porque você vai estar sendo um impostor, você vai estar sendo um ator. Por quê? Não vai ser o Andreoli que todo mundo quer, descontraído, vai ser um cara... No futebol é a mesma coisa. Qual que é o único país pentacampeão do mundo? Brasil. Com treinadores o quê? Brasileiros. Aí os treinadores pegam e vão lá aprender o que o Guardiola está fazendo. Ok, você pode aplicar algumas coisas, sim, mas não transformar o futebol brasileiro naquilo que é lá fora. Colocar os atacantes para correr atrás de laterais, isso não funciona. Isso vem desde a época de Pelé, Mané Garrincha, ninguém corria. Entendeu? Eu joguei com o Ronaldo, ele conta a história, né? O Capello deu o DVD para ele assistir do zagueiro e perguntou no outro dia, e aí? Ele falou assim, eu não assisti o dele, mas pode ter certeza que o zagueiro assistiu o meu. A gente ia jogar contra a Venezuela, Ronaldo, eu não vou para a eleição, porque se a gente perder para a Venezuela... Vamos ganhar de quem? Nós vamos ganhar de quem? Entendeu? Não é menosprezando, é saber, né, do grande papel. Então... Isso afetou muito no futebol brasileiro. Você tirou essa qualidade dos laterais de chegar na linha de fundo. E era justamente, né, essa sua qualidade quando você jogava que sobressaía, né? Os gols que você fazia, os seus chutes de fora da área, sua ofensividade, uma coisa que hoje a gente implora. Eu vejo, cara, o lateral chega no bico da área, ele já cruza dali, cara. Parece que tem um choque ali, que ele não vai pra linha de fundo, bicho. Talvez hoje eu sentiria dificuldade nesse esquema, de não poder... Por exemplo, na Roma, quando eu cheguei depois do Real Madrid... O Luciano Spalletti teve um jogo, o meu primeiro jogo foi contra o Palermo, ganhamos de 4-1. Eu dei 3 assistências, mas só que o gol do Palermo foi nas minhas costas. No outro dia ele chegou, deu a pré-eleição lá, né? No outro dia, e nos jornais, deu a nota máxima para mim. E na reunião no vestiário, pós-jogo, falando, ele começou a conversar e o Doni, o goleiro, né? Eu era recém-chegado, traduzindo e eu só na risadinha, assim, falando, nossa, a ideia tá me dando uma moral. A hora que o Doni traduziu, eu falei, Doni, e aí? Ele falou assim, daqui a pouco é para eu traduzir. Tal, vai. Falou assim, ele falou que aqui não é Brasil, aqui não é Real Madrid, aqui é Itália. Então ele precisa de você até o meio campo. Do meio campo à frente é o Tadei. Ele prefere ganhar de 1-0 que a gente não tome gol do que de 4-1 e tomar um gol com um erro de sistema defensivo. Fiquei 3 jogos sem jogar, fiquei no banco. Tá brincando, depois cultura italiana, entendeu? Então, assim... Eu senti dificuldade. Mas eles mantêm a cultura deles, eles mantêm o que é a tradição da Itália, conhecida pela defesa, né? Por serem esses jogos duros, poucos gols. Exatamente. Senhor, você teve, aqui, como a gente já passou nesse papo, esse privilégio maravilhoso de fazer parte dos Galácticos. Como é que foi aquele cara de Pradópolis chegando naquele... Qual é a sua primeira lembrança, assim? Tipo, abriu a portinha, o que você lembra daquele Real Madrid? Cara, foi onde passou o filme, exatamente. Lógico que eu sempre almejei jogar, né, em time grande. O meu sonho era vestir a camisa do São Paulo, por ser apaixonado pelo São Paulo. Jogar no Botafogo de Ribeirão desde novinho, as cores do São Paulo. Raí, o maior ídolo, saiu do Botafogo de Ribeirão. Então, eu cresci no meio do futebol com esse pensamento. Estou sentindo que foi muito mais, para você, a grande conquista foi mais jogar no São Paulo mesmo, então. Cara, legal o Real Madrid, sim. Tudo, mas pelo jeito que você começou o Real Madrid foi assim, foi uma conquista, foi um prêmio. Porque hoje, se eu tivesse conquistado 10 Champions League no Real Madrid e não tivesse ganho a Libertadores pelo São Paulo, eu seria o ex-jogador mais frustrado do mundo. Porque a questão é a seguinte, você torce para um time e você tem a oportunidade de vestir a camisa daquele time. Imagine hoje, eu chego no São Paulo, eu levo meus filhos lá na galeria, tem minha foto lá. Então, o time que você torce, você ter sua história eternizada ali na parede, não tem preço. E sabe o que eu acho que é mais engraçado? Porque a gente, né, é um pouquinho mais perto de geração, a gente vê muito esses jogadores de hoje em dia, o cara tá tá num time grande, vou falar, sei lá, qualquer um, tá num gigante de São Paulo, do Rio, o cara fala, não, meu sonho é jogar lá fora, né?
Por mais que às vezes você tá jogando no seu time de coração, mas aí o sonho parece... É o que a gente até brinca, que a molecada, eu torço pro Paris Saint-Germain. Vai tomar banho que... Você é louco, cachoeiro. Tirando, né? Pra gente é um negócio... Não combina com a né? gente. Não combina. Eu acho que a questão de mesmo. raiz, de geração, né? Lógico até pelo acesso, hoje... né? Que a gente tinha bem menos ao futebol europeu, né, cara? Exatamente. Hoje também entra... Hoje não... Se vê pouca identificação, né? Você vê o Marcos jogando uma segunda divisão com o Palmeiras. Você vê o Rogério Ceni tendo sua carreira toda no São Paulo. Então não tem mais essa identificação, né? Hoje, queira ou não, e eu não falo que é culpa dos jogadores não, tá? Isso daí é algo muito importante a se ressaltar, André, olha, porque assim, o empresário conta muito nisso. Quando eu saí do Atlético Mineiro, eu tinha 4 propostas. Eu tinha do Santos, tinha do São Caetano na época, do Goiás e também tinha do São Paulo. O São Paulo foi a menor proposta que me ofereceram. Mas só que eu tinha o sonho de jogar no São Paulo. E antes de eu acertar com o São Paulo, os meus empresários dentro da minha casa, a casa dos meus pais na época não tinha muro, nós rejeitamos uma proposta da Rússia de 4,5 milhões de dólares na época, que era a minha independência e a dos meus ex-empresários. E os meus ex-empresários olharam na minha cara e falaram assim, se nós fôssemos você, não iríamos, porque a gente acredita que um dia você pode vestir a camisa da seleção. Você vai para a Rússia, todos nós vamos ficar ricos. Porém, se você não se adaptar, no Brasil, você só jogou no Atlético Mineiro. E a mídia não era tão voltada para Minas até então. Falou assim, você vai ser um desconhecido, você vai ter que começar tudo de novo. Eu falei assim, então eu quero jogar no São Paulo. Quero realizar meu sonho. E foi onde tudo aconteceu. Então, certamente hoje, essa mesmíssima situação com outros empresários do tempo de hoje, o cara fala, irmão, vai para a Rússia, não é? Claro, porque o empresário, ele quer o dinheiro. E aí é onde vem muitos problemas, né? O atleta vai em busca dessa independência financeira e acaba se tornando o quê? Um jogador frustrado, porque não jogou onde queria, tá fora da mídia, porque jogar no Brasil é bom demais, cara. Então vamos lá uma pergunta. Cicinho, como é que foi quando você chegou no Tricolor Paulista, no Morumbi, no time do seu coração, quando abriu aquela primeira portinha, como é que foi? Só voltando, Real Madrid foi popstar, tá? Saía do restaurante debaixo do carro, saía paparazzo, tirava, e eu não gostava, punha a mão assim, sabe? Então, metia marra, então. Não, aí achava você olha, que era o Beckham. Pô, você tá num vestiário, você pega a Souza, você pega os caras ali, a Luiz Chulapa, grafite, aí depois você chega do seu lado, pô, tá o Beckham. Aí já muda toda a história, né? O Roberto ainda é feinho, mas o Beckham, os caras os caras faziam gol, enquanto os caras estavam imitando lá com o Karate lá barato, eu tava abraçando o Beckham. Imagina os espanhóis, do jeito que eles são, mala. Os caras queriam morrer aquela comemoração da baratinha. Os caras ficaram bravos. Essa alegria que o Brasil sempre teve, que foi perdendo. Entendeu? E aí, respondendo, a realização mesmo, como pessoa, como profissional, foi exatamente no São Paulo. Que legal. Mais do que isso, né, cara? Ter sido campeão, ter participado de títulos que estão na história do clube, né, cara? E assim, eu cheguei debaixo de muita pressão, né? Porque tinha saído recentemente o Belete, o lateral direito que tinha, na época era o Gabriel, que tinha acabado de colocar o Belete no banco, o Cafu, aquela história toda. Então, assim... Uma tradição na lateral no São Paulo. E eu sabia, eu falava, é minha oportunidade de escrever meu nome na história. E graças a Deus isso foi possível com a Libertadores e o Mundial. Paulista, beleza, mas São Paulo é Libertadores e Mundial, não tem jeito, né? Cara, como é que foi essa final do Mundial de São Paulo? É muito emblemática, né? Porque foi um sufoco absurdo, o Liverpool tinha um timaço. E aquela defesa do Rogério foi algo, assim, eternizado, né? Pra qualquer torcedor São Paulino. Onde você estava no campo naquela hora daquele lance? Aquilo foi um gol, né, velho? Aquela defesa foi um gol. Eu tava próximo da barreira ali, e aí a gente olhando pra bola. Por isso que eu falo, o futebol mudou tanto, né? Que recentemente o Real Madrid tomou um gol no ângulo e disse que o Courtois era indefensável. Não, o Rogério Ceni defendeu. Você precisa colocar o DVD do Rogério Ceni para ver a falta do Gerrard, entendeu? Então é defensável, tudo é defensável. E o Mundial, assim, o Rogério Ceni foi tão mágico, porque quando eu assinei o contrato com o Real Madrid, foi após
a vitória da Copa das Confederações, né, pela seleção brasileira. Aquele chocolate na Argentina? Na Argentina. Ai, já voltei. Ah, que bons tempos. Já voltei, o São Paulo tinha ganho do River, já estava na final da Libertadores. Aí o São Paulo correu para renovar meu contrato. Eu assinei com o Real Madrid. Quando eu assinei com o Real Madrid, o Rogério Ceni falou assim, lógico, antes de eu assinar, né, que já estava tudo na mídia, ele falou assim, você vai assinar, conversa com seus empresários e pede para eles conversar lá para você apresentar só em janeiro. Por quê? Senão você vai chegar agora, é início de temporada, mas aqui tá no meio outra, você não vai poder jogar o Mundial. E aí o nosso time já tá montadinho, tal. E foi onde eu conversei e liberaram. Então eu joguei 6 meses no São Paulo, já contratado pelo Real Madrid. Com muita gente que não quereria jogar, porque machuca, dá uma lesão grave e perde tudo, né? Nossa, mas tratando... O Rogério Ceni, ele falava assim, gente, eu preciso disso daí, na Libertadores, eu preciso ganhar a Libertadores jogando, eu preciso do Mundial, tal. Né? Se a gente ganhar o Mundial, vocês vão ver o que é a torcida do São Paulo. Então aquilo ficou gravado, cara. No entanto que durante a noite, antecedendo o jogo, eu e o Josué, nós matamos uma caixa de chocolate que a gente não conseguia dormir, cara. Nervoso. Caixa de chocolate? Pô, nós estamos no Japão, fuso horário. Jogo contra o Liverpool, Rogério Ceni, Peter Crouch, o Neto, eu batia no umbigo do cara. E aí o Rogério Ceni, o jantar antes, falou, ó, Cicinho, Josué, Mineiro e Júnior. Cara, nós temos 4 caras... Seleção. Menos gigante, né? Ah, tá, por causa da altura. Por questão de altura. Como que nós vamos ganhar de cabeça desses caras? Então nós ficamos ali debatendo qual que seria a tática usada, tudo. E aí você vai dormir depois, de madrugada, e você perde o sono, cara. O Brasil tá parado para te ver. Não é uma Copa do Mundo, mas era o jogo mais importante da nossa carreira. E nós entramos dentro do campo sabendo, olha, nós já temos um não. Sabe quando você vai cantar uma... Quando eu conheci minha esposa, eu falei, não, eu já tenho. Então vamos ver se vai o sim. Aí deu sim e casou. Foi mais ou menos isso, né? Já tinha o não. Então vamos entrar em campo e jogar, cara. O que vier, beleza. E conseguimos bater o imbatível Liverpool, né? Que desbancou o Milan do Kaká. Aquela vitória histórica que o Liverpool teve, né? Pra cima do Milan, que foi absurda também na final da Champions. Entendeu? E como é que foi, aí eu quero saber, a festa do Mundial? Nem tudo pode contar, né? Mas foi loucura. Foi loucura porque ninguém dormiu, cara. Rogério ficou doidão? Rogério sempre ficou doidão? Rodando sem camiseta, rodando a camiseta. Cara, o Rogério Ceni... Não, e a cena, a maior cena, assim, foi o quê? Eu já tinha sido contratado pelo Real Madrid, o Amoroso provavelmente já estava quase certo com o Milan na época, e aí chegou o avião, o aeroporto barrotado de gente. Aí todo mundo, quem vai descer com a taça? Quem vai descer com a taça? Aí eu não sei o que tem, eu falei, o Rogério Ceni... Ninguém queria descer, eu falei, não, dá pra mim, deixa eu descer, pô. Aí o Rogério Ceni falou, não, quem vai descer é o Mineiro. Aí deu pro Mineirinho, o Mineirinho todo simples, parecia que era um copo d'água pegando. Não, eu ia fazer igual o Vampeta, eu ia beijar, rolar a escada do avião. E o Mineirinho na simplicidade. E assim, era um grupo muito unido, cara. E o Rogério Ceni... Enquanto nós estávamos festando, ele estava lá vendo como que foi o jogo, a tática, o que nós usamos para ganhar. Ele estava revivendo o jogo. Ele estava revivendo o jogo. O bicho nasceu para isso, né, amor? Aí ele ia, conversava com a gente, tudo, mas ele estava preocupado. Meio comemorando, meio lembrando. Exatamente, eu acho que tinha... na sequência seria o aniversário dele, quando nós iríamos chegar no Brasil. Aí ele estava fazendo a lista de convidados. Sei lá, ele tava bom agora. Eu acho que ele estava agora, eu posso parar porque eu ganhei. Mas eu vou insistir um pouquinho mais, provavelmente é isso. Um cara muito, muito centrado. E foi o cara que chamou a responsabilidade e deu conta do recado, né? Antes da gente ir pro nosso modo super, uma última pergunta aqui no sofá ainda. 2006. Cara, vou te falar, quando o Parreira colocou o Juninho para jogar contra a França, eu falei, nóis, era isso que precisava, meter o Juninho, o time tá ofensivo, agora nós vamos ganhar. Assim, primeiro, pra mim, aquele jogo, o Zidane jogou mais 2006 do que 98. 98 ele meteu os 2 gols de cabeça, ele nunca tinha feito gol, beleza. Ele jogou em 98 e deu show em 2006. Foi isso, né, velho? Como é que foi pra vocês esse pós, né? Foi um negócio meio, tipo, lógico, que todo mundo deve ter ficado triste, mas tipo, não deu, o cara jogou muito, o cara acabou. Qual foi o sentimento ali da eliminação de 2006?
Cara, assim, igual eu falo, nem tudo pode contar, né? Mas já começou a derrota antes. A derrota começou antes exatamente por questão de substituições, né? Pelas mudanças. Pelas mudanças. Você não sabe nada, você achou que tinha sido bom, foi ruim. Pelas mudanças. Tinha pressão de dentro dos caras mesmo, quero pra jogar. Cara, porque assim, você tá jogando contra a França, não há necessidade. Se você vai mudar, muda 3, 4 peças. Mudar só uma peça, você traz um desconforto. E quando o Brasil jogou com o time, inclusive você encontrou contra o Japão, o Brasil jogou muito bem, foi um 4-1, né? Foi um jogo que ali já gerou um desconforto, porque o combinado era jogar o time reserva todo. E só o sistema defensivo, os 2 zagueiros que não foi trocado. Então já gerou também uma chateação. Porque o Cris e o Luizão queriam ter jogado e estava no treinamento bem demais. E se jogasse, a gente iria ganhar também, entendeu? Porque os caras eram fera mesmo. E ali já gerou, assim, esse desconforto, que promete uma coisa e não cumpre. Aí vai, a hora que o treinador chega, falou, esse não vai jogar, aí esse levanta e falou, você é traíra, não conversa, não entra no meu quarto, então não posso contar tudo. Isso? Não, passa pra frente. Passa pra frente. Depois em off nós fala. Depois em off nós fala. Depois você vê quem saiu, quem entrou. Então, em resumo, o grupo não estava unido, é isso? Não é questão que o grupo não estava unido, é que gerou um desconforto. O grupo não foi desunido, a questão era com o treinador, entendeu? Com toda a preparação ali que teve. Perdeu muito desorganizado, a CBF, caos, enfim, tudo isso. E você entrar contra a França, cara, que nem... E a França estava mal, né? Eles chegaram meio desacreditados, né? Exatamente. E o Brasil tinha tudo, cara. Nós tínhamos tudo. Era questão de... Eu vi a última Copa do Mundo, eu vi o Roberto Carlos, o Cafu, os caras sentados lá sorrindo, né? E na hora que passou na televisão, eu mandei mensagem pro Roberto Carlos. Falei, vocês ganham em 2002, em 2006 vocês faz aquele papelão. Era pra eu estar aí se a gente tivesse ganho, rindo com vocês. Aí vocês já ganharam, né? Na minha vez... No futebol, às vezes, acontece coisa que não dá pra explicar. Compra o circo, o cara cresce, né? E aí eu falei, poxa, sacanagem. Mas assim, perdemos pela falta de preparação, falta de sabedoria, de comissão técnica, enfim. Houve um caos naquela seleção. Na verdade, não tinha como perder, mas perdemos. E festa do Roberto Carlos, tu já foi? Eu vivia lá, né? Não tinha como não ir, pô. Tinha como não ir. Na época eu gostava, O homem é bom de festa, hein? Rapaz, ali a galera era boa, hein? Roberto, Ronaldo, os caras eram top pra organizar, hein? A minha era mais segunda divisão, assim, mas dos caras era Champions mesmo. Cicinho, vamos pro nosso desafio, hora de modo super, bora. Você que matava a bola como ninguém, vamos ver se você continua em forma. Vem comigo. Chegou a hora, mais um desafio pra eu perder aqui, mas de repente eu ganho, né? Nunca se sabe, a zebra tá sempre à solta. Bora. Chegou a hora do modo super por aqui, mais um desafio maluco, desta vez Cicinho vai ter que jogar um Nenfo diferente. Pra quem assistiu o CQC, sabe o que é o Nenfo, né? A gente jogava a bolinha lá no barril do alto, só que aqui a gente vai fazer um Nenfo de futebol, que vocês vão ver, está maravilhoso. Falando em modo super, você sabe, é o momento da Superbet aqui, que a gente fala pra você jogar lá, um jogo seguro, regularizado e, claro, sempre com muita moderação. Chegou a hora, quem será que domina melhor a bola? Eu ou Cicinho? Que pergunta é essa, né? Mas vamos gravar, vai que eu ganho. Nunca se sabe. Cicinho, estamos preparados aqui. Hoje, às vezes eu fico vendo, cara, não é querendo pegar no pé dos jogadores de hoje, tá? Vou falar de uma maneira ampla, não é ninguém. Mas às vezes erra um passe mais de 1 metro, bicho. Aqui, ó, pá! Erra um passe curto, um domínio de bola, o famoso fundamento, cara. É um negócio que me tira do sério é isso, cara. Uma coisa é chutar errado, porque chutar errado todo mundo chuta, mas errar o básico, velho. Hoje a questão é treinamento também, né? Muito campo reduzido e pouco fundamento. Fica então, o tempo inteiro fazendo aquela coisa do... Entra muito nessa questão da adaptação da Europa. E aí acaba pecando, e hoje a gente pega as condições dos gramados, são totalmente diferentes de antigamente, né? Antigamente pegava muito buraco, pegava campo ressecado, hoje é tudo molhadinho, tudo tapete. De Itaquera, né? Uma perguntinha polêmica, ardida. Campo ou sintético? Eu não gosto. As lesões que acontecem, você acha que é coincidência? Eu não acho coincidência. Eu acho assim que o campo sintético ele prejudica demais a questão. Ele favorece quem treina.
Quem tá ali sempre. Entendeu? Então você tem aquela adaptação ao gramado. É igual quando você vai jogar num lugar, a equipe é acostumada a jogar com o campo molhado e você com o campo seco. Você enfrenta a dificuldade. E acontece. Então, gramado sintético, para mim, é para quintal de casa, a sala. Aquele futebol vamos jogar com na grama, churrasco depois vamos do jogar na cerveja. grama, vamos sujar o calção, sei lá, alguma coisa. Tô com você nessa. Agora chegou a hora de a gente dominar bolas, beleza? Olha lá ele. Então é o seguinte, nosso Michael Jordan tá ali, ó, já preparado, ele que vai arremessar as bolas pra gente dominar. Dominou, 1 ponto. Dominou, petecou, cada petecada mais 1 ponto. Beleza. Dominou, jogou, botou no bolso, ganha um diamante. Mesmo? Que tá aí no teu anel, inclusive. Não, isso daqui é a aliança da esposa. Ah, então moça. não dá, isso aí não dá, então esquece. Tudo Mesmo no nome se a gente dela ainda, hein? Se a gente fosse trocar, você ia tomar um prejuízo danado, hein, pai? Vamos lá, então? Preparado? Você quer começar ou quer que eu comece? Não, começa aí pra eu ver Começo como eu? que é, ó. Então tá. Eu te dou espaço aqui, Que né? isso, vamos ver como é. Peraí, bom. Mas joga alto, eu quero o nível de dificuldade. Lembrando que meu negócio era correr e cruzar. Esse negócio de domínio aí já era... Não, tu era bom sim, velho. Vai. Pode dominar com a coxa, que nem eu fiz? 2, 3. Quantos pontos eu fiz? 3? Vamos ver. Foi. Como diria o morcego, o Denilson, falou, pô, rapaz, tem uma espada no pé. Mas eu não fico longe não, e sem cartilagem fica tudo duro mesmo. É mesmo? É. Bom, tem um lado bom disso, né? Pois é, pô. Nunca amolece. Vai. Bora, agora você. Agora é o Cicinho, pô. Tu quer jogar todas pra mim, essa responsabilidade? Eu fiz 3 pontos com a bola de tênis, é tu. Vai. 1, 2, 3, 4, 5. Tá bom. Chega. 7 a 3. Lembrando você, 4 domínios pra cada um. Eu já sei porque que eu não fui tão longe, que eu tô segurando as fichas. Agora esquece. Agora, Bora. Essa é uma bola mesmo. Tum. 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10. Que isso, velho. Dá- Beleza, dá Ronaldinho pra Gaúcho? continuar. Dá uma segurada aí, vai. Dá pra continuar nessa. É que eu não quero atrasar seu horário, senão vai ter que sair de madrugada daqui. Vai, faz uma voltinha pelo menos, vai. Ah, pô, que isso! Valeu só 1 ponto, perdeu ponto quando ele fez esse truque. Eu não esqueci de falar que quando faz esse truque perde 50 pontos, infelizmente. Saldo negativo agora, Cici. O que é isso, uma bola de vôlei? Tu nem sabe que bola é, né, pai? Tá bom, joga essa bola aí que a gente não sabe do que é. Nossa, parece que matou uma bola de boliche. Vou cair, essa velho. aí? Putz, né? Imagina sair de maca da minha própria gravação, Cicinho tem que encerrar o programa. Aí amarrar no tema, mas... Opa! Você ia pegar... Você viu que eu fui, né? Você me enganou. Última bola. Que essa aqui agora, mano. Se a gente dominar já tá bom. É uma bolinha de ping-pong. Eu vou até mais pra frente. Vamos ver se jogar um ovo, hein? 6! Essa vale 300 pontos cada petecada. Vai, pra ele. Vou tentar aqui, Deitou, na boca. deitou. Não é à toa, você tá achando o quê, cara? Você jogou para o Cicinho. É isso aí. Cicinho, bem demais, né? Bom demais, empatamos. Você ganhou. Empatamos. Segundo a matemática Oswaldo Souza, Mas- você ganhou. E eu vou falar um negócio pra você. Você tá melhor que muitos, né? Você tava falando questão de fundamento, tem uns que a bola bate na canela e... Já viu na apresentação? Nossa, eu lembro aquela É, do Douglas. Mas tem outros que... Caneludo, né? Até hoje, na frente do gol, Quem tropeça. foi o cara, pra fazer uma pergunta boa, pra gente dar uma batida e uma soprada, o cara, normalmente esse cara costuma ser o atacante, um cara muito caneludo que metia gol demais. Não é possível, esse cara é grosso, mas é que ele faz de gol. Cara, um cara caneludo que ele achava que era bom e fazia gol, era o Marco Borriello na época da Roma. Borriello, eu lembro. Borriello. Ele o meu queria ser, cabeludinho? ele queria ser igual o Beckham, tal. Até presença, mas era caneludo, era difícil fazer um 2 com ele. Roma, bom morar em Roma? Cara, é um lugar onde eu quero passar a minha velhice. É mesmo? Eu por mim eu moraria lá. Só que minha esposa, por ter crescido lá, né, ela é brasileira. Na verdade, conheci minha esposa, ela estava com 12 anos de Itália, fez o ensino... Ela fala italiano? Fala. Na verdade, eu fui aprender a falar italiano com ela. E aí, vi aquela loirinha dando sopa.
Aí a hora que nós conversamos, ela falou uai, eu falei, não é possível. Eu achei que ia falar italiano. De onde saiu esse Aí uai? falou uai de Goiás. E aí, nos casamos e assim, depois eu vim pro Brasil, né? Fiquei um ano no Sport Recife, mais 3 anos na Turquia. Mas eu falei pra ela que um dia eu quero ir pra Roma. A maior parte da família dela ainda mora lá, né? Coisa chata, você me chama pra macarronada. Ó, estamos terminando o modo super, vou aproveitar e já emendar, vou sentar pra gente fazer o nosso desafio final agora, velho. Modo super desta semana tá chique, tá na moda, como a Kings League. Nada mais, nada menos, nosso correspondente está lá dentro, ele vive aquilo como ninguém. Alan, o estagiário, mostrando todos os detalhes, tudo da Kings League, que tá bombando só no Brasil, não, no mundo inteiro. Então, esta é a hora do nosso momento super aqui, o modo super. E você sabe, o modo super é Superbet, meus amigos. Lá você faz o jogo com segurança, é regularizado e, claro, sempre com muita moderação. Quem não tem moderação é o Alan, que mostra tudo pra gente da Kings League. Fala galera do Andreoli Modo 1, Alan Stag na área, diretamente da Kings League para mais um Modo Super. E hoje a gente vai mergulhar nesse universo novo que está misturando futebol, videogame e resenha. Sabe o que é a Kings League? Criação de Gerard Piqué, lenda do Barcelona, que mal se aposentou e já iniciou essa jornada. É futebol de set society, mas esquece tudo o que você sabe. Aqui o jogo é mais rápido, mais maluco e com regras que os próprios fãs ajudaram a escolher. E é uma conexão direta com a galera da internet. Se liga, o jogo já começa com essa corrida maluca para pegar a bola no meio do campo. São só 2 tempos de 20 minutos, então a intensidade é total. Nada de empate aqui. Terminou igual, vai pro shootout, que é essa corrida insana do meio campo contra o goleiro. E para manter o jogo dinâmico, substituição é ilimitada. E os presentes dos times, quem são? São os artistas e streamers gigantes, como Gaules, Live, Ludmilla e esse que vos fala, que ficam ali na beira do campo participando da resenha e da transmissão do jogo. Agora se prepara para uma das maiores maluquices, o dado da liga. Chega o minuto 18 do primeiro tempo, o juiz joga um dado para cima. O número que cai define a quantidade de jogadores na linha que ficam em campo por 2 minutos. Tem mais, inspirado nos games temos as cartas. Cada time sorteia uma carta antes do jogo e pode usar uma vez, na hora que achar melhor. É uma espécie de poder especial para você conseguir vencer a partida. Se liga em alguma delas. Pênalti. Ativou, é bola na marca da cal para o seu time. Gol em dobro, essa é forte. Por 4 minutos, qualquer gol do seu time vale por 2. Imagina a virada. Suspensão. Escolhe um jogador adversário para ficar fora por 4 minutos. E tem outras, como shootout extra, carta coringa para roubar a carta do rival. Usar uma arma secreta no momento certo é pura estratégia e pode decidir o campeonato. You feel alive, let's hit the dance floor. Don't work too hard, might break a backbone. Return of the Mac, the king is back though. Corvette and cash, I never lack those. She saw the stone, you know how that go. Fatality. Deu pra sacar, né, cara? Kings League é isso, um futebol de set turbinado, com regras malucas, dados, streamers na presidência e muita emoção. E o negócio tá crescendo tanto que já tem a Queens League, que é a Liga Feminina, a Copa do Mundo de Clubes, de seleção, que o Brasil, inclusive, foi campeão no começo do ano. Wanna vibe and get away. Shimmy, shimmy, I got the semi-4 way. Don't step out the line like this a probate. You hit the line and try to locate.
This for the time, got time for no day. Whoa. Too many, I'm going. Too crazy and I got. E esse foi o modo super de hoje, espero que tenham curtido. A bola tá com você agora, Andreoli. Tamo junto, abração. Into it, we left that. Can't remember anything, but I know we got lit. Sim, senhor. Chegou o duelo. São Paulo e Real Madrid, hein? Vou falar, você fala quem... Não sei se é quem foi melhor, mas quem você prefere, né? De repente. Vamos lá. Cacilhas ou Rogério Ceni? Rogério Ceni, bem mais completo. Nós estamos falando do goleiro... Pegando, sem contar bater falta, eu já acho que o Rogério era melhor. No Guinness Book é o Rogério Ceni. Rogério Ceni. Eu vou fazer e depois eu vou reformular. Salgado ou Cicinho? Não, Salgado foi minha reserva, pô. Respondeu já. Não sou eu. E o Cicinho do Real Madrid pro Cicinho de São Paulo tem diferença? Muita. É? Muita. O Cicinho do São Paulo era disparado melhor. Até porque o Cicinho do Real Madrid tava vivendo uma vida de galáctico, né? Uma vida extra-campo muito louca. Pra lá de Madrid, é isso. Pois é, pô. A gente sabe de quem é a culpa, viu? Brasileiros. Nós te mandamos um vídeo agora, viu? Mandamos um vídeo pra ele. Robertinho, seu lindo, tô te esperando aqui quando você vier pro Brasil. Pô, isso aqui é sacanagem, mas eu vou fazer porque eu sou educado. Cannavaro ou Fabão? O futebol? É, né? Cannavaro. Na beleza? Também. Sérgio Ramos ou Lugano? Essa achou boa, viu? Lugano é no auge. Cara, é complicado você falar, porque assim, são características diferentes, né? Sérgio Ramos pro meu time, eu gostaria do Lugano. É isso que eu tô te perguntando. Não é pra você falar quem é melhor, que você tá pensando ali, meu pô, time foi o Lugano que jogou o Mundial com o Sérgio Ramos que jogou com você, né? Não é pegando o auge, é aquele momento. Essa aqui é boa, hein? Roberto Carlos ou Júnior? É que Roberto Carlos é uma lenda, né, velho? Nós estamos falando do maior lateral esquerdo do nosso futebol, né? Mas o Roberto jogava Carlos. demais também. Nós estamos falando do primeiro e do segundo, né? Assim, eu coloco o Júnior no patamar do Marcelo. Eu também. Então, Roberto Carlos, não tem como. Aquele jeitinho mais tímido do Júnior, né? Então, mais jogando, como eu jogava? Nossa, papai, conversando. Muita resenha, Eu começo a ficar desesperado, porque eu começo a ver que o Brasil tinha, na moral, naquela época, não era um lateral bom, era 2 na direita, 2 na esquerda, fácil. Se pensasse, tinha mais, E nós tínhamos o Serginho no Milan, que não queria ir pra seleção. Não queria ir, velho. O que é o Serginho doido demais, velho? Bora. Guti ou Mineiro? O Guti era pipoqueiro pra caramba. O Guti, em época de clássico, verdade mesmo. Isso daí a gente comentava ali. Época de clássico, dava 10 minutos de treinamento, ele colocava a mão no tornozelo e saía. E ele até ia pro jogo. Se o jogo começasse fácil, ele dava sequência. Se não, ele pedia substituição. Tá brincando? Então o Mineirinho, é verdade, pipoqueiro. Assim, com a bola nos pés, era raciocínio além, mas eu tô dando minha visão como, vamos lá, digamos que eu sou treinador. O Mineiro na minha equipe era... Caraca, foi boa essa, hein? Quem ainda não tá esperando. Aqui tá Diarra ou Josué? Não, Diarra era caneludo demais, Josué. Josué. É que foi engraçado, porque eu já fiquei lembrando da sua outra resposta. Na beleza e no futebol. Beckham ou Souza? Souzinha, ficou difícil pra você, irmão. Ficou difícil, mas o Beckham era... Quem batia a melhor falta? Beckham ou Marcelinho Carioca? Não, eu acho que igual o Marcelinho Carioca no mundo não tem. Não tem. O que poderia se aproximar, mas assim, de longa distância, seria o Juninho Pernambucano. Juninho também batia de vários jeitos. Marcelinho Carioca é o professor. Você fala que o Beckham... Você tá de brincadeira que o Beckham não, Beckham... Não, jogava muito, tal, fazia as jogadas dele. Tal. E jogando bola, Marcelinho Carioca ou Beckham? Marcelinho Carioca. Marcelinho Carioca. Não tem dúvida, pé diante, você jogou muito mais que o Beckham, mas ele é mais bonito, um pouco. Não, bem mais. Bem pouco. Só que o seu pé é mais bonito, Marcelinho. Sabe que me fez lembrar outra coisa? Na época do CQC, o Danilo Gentili fazia um quadro que era o repórter inexperiente. Então ele fingia que não entendia porra nenhuma do entrevistado. E aí ele ficava fingindo que não estava lendo direito, e o Marcelinho era o pé de anjo. Ele falava, Marcelinho, e esse seu apelido, pau de anjo?
E o Anjinho sempre, né, que a gente vê, né, nos museus, o Anjinho. O Marcelinho, bicho, faltou cair da cadeira. Então, Só porque eu lembrei de contar essa. Enfim, essa aqui é uma grande disputa, hein? Zidane ou Zidanilo? cara, Zidane não tem igual, não. O Danilo era um fenômeno. Nossa, também. Não foi para a seleção devido a grandes craques que tinha na posição. Olha que nós estamos falando de Ronaldinho Gaúcho, Alex, Ricardinho, Djalminha. Então, assim, nós estamos falando, na verdade, de craques, né? Porque hoje qualquer um fala que é craque. Mas... Rafinha é craque do Barcelona? Pode se tornar. Pode se tornar um craque. Porque, assim, o meu conceito para craque é diferente do que vê hoje numa temporada. Aí eu já coloco como um craque, porque já vem de algumas temporadas, disputando o melhor do mundo. Regularidade, então... eu também acho. Vini Júnior é craque. Mas porque não vê aquele Vini Júnior jogando essa bola toda no Brasil, hein? Estão precisando, Vini. Mas é engraçado, porque o Danilo não ganhou esse apelido à toa, né? Porque ele tinha alguns dribles, algumas maneiras, né? Umas posturas assim. Que a postura de jogo, né? Ele era elegante jogando, né? Que nem lá no Real Madrid, o Florentino Pérez falava que o Zidane tinha que jogar de traje, né? De terno e gravata, porque era muito elegante jogando. Coisa mais linda jogando. Pô, essa aqui eu achei interessante, viu? Ainda mais se você pensar o auge do Raul Amoroso. Eu vou também de Amoroso, cara. Eu vou também de Amoroso. Eu conheci o Raul. O Raul, assim... O Raul só jogou no Real Madrid, pô. Qual outro lugar que ele jogou? Sempre e ele era abastecido. Na verdade, ele fez muitos gols. Um time maravilhoso pra jogar junto, né? E outro, o que o Amoroso fez no Borussia, na Alemanha, exato. Nos lugares que ele passou, né? Na Itália. Menos no Coringão, né, Amoroso? Tá de brincadeira. Graças a Deus, né, Amoroso? Só time grande, né? E aí, agora, se ele tivesse feito no Real Madrid, o status seria diferente, porque o Raul, né, ele pegou esse status Correu na descida o Raul, né, vamos combinar. Mas, assim, a qualidade dele é indiscutível, mas entre Raul e Amoroso... Eu também acho fácil. Amoroso, o rei do beach tênis. Sabe? Não, o Amoroso é o único cara onipresente. É impressionante. Porque ele está em todo lugar ao mesmo tempo. Manda aquela... Ele posta jogando beach tênis, daqui a pouco ele posta lá na praia, ou ele posta assistindo o filho dele jogando futebol, nos grupos, tudo ou que ele tá posta fazendo, jogando futevôlei com o Silas, com os caras. Fala, como você consegue fazer tudo isso no mesmo tempo? É onipresente. E pra fechar, esse aqui não tem dúvida, né? Porque quem fez o gol do Mundial? Ronaldo Fenômeno ou Chulapa? O Chulapa é... O Chulapa não tem comparação, né? Mas nós estamos falando também do Fenômeno, né? Ronaldo Fenômeno. Mas o Chulapa, cara, assim, de coração igual desse daí não existe no mundo, não. Ele é. Se tem um cara que tem esse poder para unir um grupo, para trazer graça onde não tem graça, para assim, descontrair um ambiente que tá tudo conturbado, chama-se Aloysio Chulapa, cara. É isso, eu sempre lembro, pra mim o exemplo é o Rogério Ceni. Quer arrancar o sorriso de Rogério Ceni, fala Aloysio. Né? O Aloysio Chulapa tem uma história bem legal. Manda. Nós estávamos numa churrascaria aqui em São Paulo e eu estava fazendo tratamento, né, que eu vim do Real Madrid, e quem faz tratamento na época lá no Refis tinha que pagar o almoço. E o Rosana é o que escolhia o lugar, então levava na churrascaria e aí monta aquela mesa, aí tava eu, o Rosan, Kaká, o Chulapa. Só que o irmão do Aloysio chegou atrasado. Chegou atrasado, o irmão dele, né, que dirigia pra ele, a hora que chegou, tal, né, tudo sentado, aí, esse é meu irmão. Aí o irmão dele, ô garçom, por favor, me traz um galfo aí. Aí o Aloysio, rapaz, não me envergonha aqui não, o Kaká, o cara aí, não é galfo não, é talé. E aí, assim, a mesa que tá, a galera tudo fala, poxa, você é demais. O Aloysio é gente finíssima, meu irmãozão. Ó, pra gente finalizar, jogo rápido. Vou te perguntar, tu tem que soltar rápido, beleza? Beleza. É o famoso bate-bola, inspirado em Marília Gabriela, maravilhosa, grande entrevistadora. Atenção, hein? Gol mais lindo da tua carreira? Contra o Palmeiras, de esquerda. Nossa, aquele gol foi demais do meio da Ali foi top demais. Marcão no gol ainda? Mais gostoso, né? E Libertadores, no antigo Parque Antártico. Jogador mais chato de todos? Aquele cara... É porque tem dois tipos de chato. Tem o cara chato dentro do campo, que é aquele cara que vai fazer fumaça, vai pra cima, vai te infernizar a noite inteira. E tem o chato que reclama, que é o... Dois chatos.
Tá, um chato que jogava muito e que cobrava muito é Leandro Guerreiro. Só que é o chato pro lado bom, né? Uhum. Não aceita perder, é o cara mal-humorado. Se empatou, perdeu, ele chega... O Giannichini. Ele chega mal-humorado e isso desde a época do Botafogo que nós iniciamos. É verdade, jogaram junto no Botafogo. Ganhava, no outro dia ele era o primeiro a chegar, mas perdia. Cara, pensa num cara que chegava mal-humorado. Ele não suportava perder e nem empatar. Uma coisa boa, um cara bom. Não, sim, eu tô falando chato nessa questão. Bom. Qual time que quando você ia jogar contra, você falava, hoje é bom, hoje vai dar bom? O time que você tinha mais vontade de jogar contra, assim? Palmeiras. Fecha no olho. Era bicho certo. Os palmeirenses lá, fica até vermelho de raiva. E a pedra no sapato? Pedra no sapato, São Caetano. São Caetano, pô, você pegou uma época boa demais, Nossa, São Caetano, era né? chato demais. São Caetano era chato jogar contra eles. Aquela época ali dos anos 2000. Porque nós pegamos uma época boa que Palmeiras e Corinthians nós tivemos aí uma sequência de muitas vitórias, né? Tanto quanto o Palmeiras tanto quanto o Corinthians. Então, mas o São Caetano era esse que dificultava mais mesmo, era chatinho jogar contra o São Caetano. Últimas perguntas, hein? O melhor técnico? Paulo Tuori. Paulo Tuori. Bom, campeão, né? Melhor parceiro de quarto? Josué, Josué, meu parceirão. E pra gente fechar, o que aconteceu no exame psicotécnico? Poxa, vocês lembram disso daí? Isso daí foi resenha. Pô, quase que eu reprovei, velho. Eu tava indo tão bem, cara. Porque exame psicotécnico, a gente vai lá no interior. Faz os tracinhos. E aí tem que fazer, né? Os tracinhos. Eu me lembro que uma pergunta que caiu é quantos cocos dá numa palmeira? Só que eu já estava preparado, eu falei, não, palmeira não dá coco, né? Escrevi, quantos animais tinha de cada raça, cada espécie na Arca de Moisés? E eu, conhecedor da Bíblia, falei, não, é a Arca de Noé. E aí vem, desenha uma pessoa atrás de uma árvore. E aí eu falei, rapaz, como que eu vou desenhar uma pessoa? Simples, né? Exame psicotécnico, pegadinha, desenha a árvore. Aí eu desenhei a árvore e falei assim, mas não tá legal. Aí eu desenhei só um pé do lado da árvore. Assim. Outro criativo. Aí o cara colocou o X. Aí eu peguei e falei assim, irmão, mas aonde que eu errei? Ele falou, não, desenhar atrás da árvore. Eu falei, não, o pezinho é pra indicar que tem alguém atrás da árvore. Aí o cara começou a rir, né, mano? Pra só fechar, nessa eu pensei tanto nesse exame psicotécnico que eu deixei um desafio de exame psicotécnico pra você. É o seguinte, faz assim com essa mão e assim com essa. E aí, 1, 2, 3, você tem que inverter. Você tem que virar isso aqui tem que virar isso aqui. Preparado? 1, 2, 3. Não. Vou te dar mais uma chance. Rápido. Ó, tu faz aqui, ó, olha pra câmera. Faz aqui, agora tem que virar esse, tem que virar o mendinho, esse tem que virar o polegar. 1, 2, 3. É difícil. Cicinho, sabe o que é isso? Nosso cérebro é dividido em duas partes. Existe uma parte aqui chamada corpo caloso, porque cada parte do cérebro é responsável por uma função. Sabe por que você não consegue fazer isso? Porque a mesma parte do cérebro exige as duas funções. Pois é, e eu não fiz datilografia, você acredita? Cicinho, resenha maravilhosa, irmão. Obrigado pela sua valeu. presença aqui no nosso Andreoli Modo On. Mas aqui, meu, a gente faz psicotécnico, mas ninguém sai de mão vazia. Primeiro, nosso presente pra você. Aí. Ó, presentinho, pode abrir. E aqui já vou pegar a nossa foto. Aí, ó, pra tu fazer o homem atrás da árvore aí, ó, no caderno. É esse daqui, ó, pra quem eu tô fazendo a rádio agora. Esse é bom, altos né? Anotações. Anotações, Aqui, daqui que eu subi pra você. E aqui, irmão. O que você continua fazendo de esporte na vida? Eu faço uma academiazinha e jogo um futebolzinho, porque eu joguei futevôlei e aí eu disputei uma competição, ganhei com o meu treinador lá e me subiram de categoria. Aí eu parei de ganhar, eu falei, não vou jogar mais isso não. Vou ficar perdendo? Só ficava perdendo, porque não tem zebra no futevôlei, né? Igual ao futebol. E aí parei. É pra tu treinar, aí beach tênis a gente deixa pro amoroso. Então vai mais no futebol mesmo, meu ombro é deslocado, então... Me chama que eu tô há 5 anos sem jogar, pai. Time grande. Que isso, né, moleque? Você acha que é a maior de todas. Certo, irmão? Obrigado, irmão. Pra gente fechar aqui, sempre tem uma fotinho que vai pro nosso Mural das Estrelas. Nosso Mural das Estrelas agora conta com o lateral de responsa. Tem você e Cafu nesse mural já, hein? Pô, coloca pelo menos eu na frente do Cafu nessa, né? Toda hora banco pro Cafu, reserva pro Cafu, não sei o que tem.
Cafu, vou botar a foto do Cicinho por cima da tua, porque pelo menos aí é mais bonito. Na Copa do Mundo você que tinha que jogar mesmo, Cafu, porque eu tava no medo de jogar contra a França. É ruim, hein? Ainda bem que não mexeram. Você tá doido. Muita resenha aqui, ó. Agora vamos lá pro modo off, porque além de toda essa risada, toda essa resenha, tem bastidores. Eu e o Cicinho aqui, quando ele chegou, fui receber ele na porta, ele contou altas histórias, tá imperdível. E a gente tá esperando vocês lá no Kawai. Tchau, até semana que vem com mais um André Limão do On. Fomos!